Então, nós vamos, a partir desses slides, tentar dar algumas dicas, né, sobre a liturgia, sobretudo para os nossos leitores, né? Depois faremos outros vídeos comentando outras dicas, né? Primeira coisa importante, primeira dica, né, para pronunciar corretamente. Então, o primeiro ponto é familiarizar-se com o texto. A gente sabe que a pessoa, na hora, chega lá no ambão, fica nervosa, tudo isso, né? E na hora termina ficando nervosa, lendo com erros, porque não estava conseguindo controlar o nervosismo ali, né? Então, a primeira coisa importante para dar segurança para a pessoa, porque provavelmente ela vai continuar com um certo nervosismo na hora que for até o ambão e está diante da Assembleia. Então, a primeira dica seria familiarizar-se com o texto, para que, quando você chegar lá, você mesmo estando com um certo nervosismo, como o texto já vai ser familiar para você, então você não vai ficar com tanta dificuldade e vai conseguir, portanto, ler bem, né? Familiarizar-se com o texto significa o quê? Significa ler o texto antes, né? Ler, sobretudo durante a semana, e é por isso que a gente insiste na necessidade de ter escala previamente montada, né? A pessoa saber com uma semana de antecedência que vai ler, e aí vai dar tempo dela se familiarizar, conhecer palavras ali, o significado de palavras que de repente não conheça, procurar saber como pronuncia aquela palavra. Tudo isso vai ajudar a pessoa a controlar melhor o nervosismo. Mesmo, por exemplo, se acontecer um incidente com o microfone, a gente tem observado que às vezes o microfone falha, a pessoa para, interrompe o ritmo, não pode interromper o ritmo, né? Ou seja, se falhou o microfone, continua lendo, não se preocupe. O acólito ou alguém que está ali, que vai, de repente, pegar o microfone que está funcionando e te dar, né? Para que você continue lendo, né? Não fique interrompendo, né? Às vezes fica interrompendo, retomando, fica uma coisa estranha, causa uma inquietação na Assembleia, né? Então, o melhor é não interromper. Se falhou, continua lendo, até porque às vezes o microfone ele apenas picota, né? Ele apenas dá uma falhadinha de 1 segundo e volta em seguida, né? Então, a pessoa interrompe a leitura por causa de 1 segundo que o microfone falhou, né? Então, não interrompa, né? E se surgir, então, qualquer coisa do tipo, né, não deixe o nervosismo tomar conta, você já vai estar mais seguro, porque já tem familiaridade com o texto, né? A segunda coisa, para você pronunciar corretamente tudo ali no texto, é ater-se ao que está escrito, né? Simplesmente você se atenha ao texto, olhe bem para as palavras, né? E repita o que está escrito, leia o que está escrito, né? Porque, por exemplo, a gente percebe que muitas pessoas leem palavras que não estão escritas no texto, na leitura, né? Por exemplo, a palavra pagões ou a palavra cristões, não é isso que está escrito lá no folheto. No folheto litúrgico está escrito pagãos, cristãos. No entanto, as pessoas leem pagões, cristões. Significa o quê? Que ela não está lendo o que está escrito, ela está lendo o que está na cabeça dela e ela falou, você entendeu? Então, se atenha ao texto, fixe seu olhar no texto, perceba que você está lendo aquele texto e não deixe o nervosismo te roubar do texto. Então, leia o que está escrito, né? Então, não pagões, está errado, a palavra correta é pagãos, é a palavra que está escrita. Não cristões, não é a palavra correta, está escrito cristãos lá, né? Uma outra coisa em relação à palavra Antioquia, né? A gente teve uma das missas que leram várias vezes Antioquia, mas veja bem, novamente perceber o que está escrito. Se fosse Antioquia, teria acento, porque Antioquia é uma palavra paroxítona. O acento é na penúltima sílaba. Então, faça a divisão silábica. Antioquia. A gente sabe que
toda a palavra proparoxítona recebe acento. Então, se fosse Antioquia, a pronúncia correta, teria acento, porque seria uma proparoxítona. Mas não tinha acento. Então, a palavra correta é Antioquia. Então, novamente, a dica é ater-se ao que está escrito. Não tem acento, não pronuncia a sílaba forte no O, né? Porque não recai o acento aqui, né? Então, essas pequenas primeiras dicas aqui para que a gente comece a cada vez mais melhorar a nossa liturgia.